na gravação pelo YouTube, tá bom? Todos os dias às 19 horas nós temos uma mensagem aqui pelo YouTube. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal Elcio Jesus /MGV. E esse é o tema, queridos, que nós vamos desfrutar neste dia. Olhos iluminados, mentes restauradas. Olhos iluminados, mentes restauradas. Que o Espírito Santo traga revelação na palavra para a sua vida. A revelação que eu vou dar aqui, que eu vou transmitir aqui, não é a minha revelação. Não é eu vou revelar. É o próprio Deus que irá revelar pela sua palavra. Amém? Quem recebe? Glória a Deus. Olhos iluminados, mentes restaurada. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomais a forma deste mundo ou deste século, mas sejai-vos transformado pela renovação da vossa mente. Que você seja transformado neste dia, através da ministração dessa palavra, pela renovação na tua mente. A convenção é na tua mente, a transformação é na tua mente. Quando você recebe, a mente fala de coração, o coração na Bíblia está falando de mente. Quando você recebe no teu coração, quando você absorve a palavra de Deus, esta palavra, ela gera uma metanoia, uma mudança, uma transformação na tua vida. Isaías capítulo 6, versículo 5. Olha o que disse o profeta Isaías. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, disse o profeta Isaías. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, vírgula, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Observe, abençoados, que embora o profeta Isaías tenha confessado que ele tinha lábios impuros, embora o profeta Isaías tenha confessado que ele habitava no meio de pessoas de impuros lábios, isso não impediu dele ver o Senhor. O que isso significa? O que significa é que quando Deus quer se revelar para o seu filho, não importa onde você esteja. Todos nós que estamos aqui nesta manhã e vocês que estão aqui na gravação, todos nós andávamos nos nossos próprios caminhos, tínhamos as nossas vidas, mas independente do lugar que você andou, um dia Deus começou, porque é um processo gradativo, começou a abrir os teus olhos. Não importa se tem alguém lá dentro daquela religião, daquela feitiçaria, lá não sei aonde. Outro dia um irmão da África ligou para mim, muito emocionado, e por certo ele vai acompanhar essa mensagem. Ele disse: irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, eu procurando aqui no YouTube encontrei você, e esta palavra está me impactando, eu estou aqui agora na África, pregando esta palavra. E eu fiquei alegre porque ele estava feliz, porque lá na África Deus começou a abrir os seus olhos. E ele começou a relatar para mim, ele disse: aqui a feitiçaria impera, o voodoo.
E aí eu, curioso, comecei a conversar com ele sobre alguma questão cultural, religiosa da África, porque hoje, principalmente os brasileiros, eles se preocupam muito. Não, é porque lá na África tem aquele boneco que sai rodando e as pessoas levantam e não tem nada dentro, é só uma casinha que tem um demônio que fica rodando. Ele, não, aquilo ali tudo é truque. É hipnose, é como se fosse mágica. O mágico não faz um garfo voar, como você explica? Nós também aprendemos essas coisas, viu? Mas o brasileiro, ele vai na conversa do pastor que diz que lá tem um demônio dentro daquela casinha que não tem perna, não tem nada. Eu esqueci até o nome daquele processo lá. Mas lá no meio de um povo de impuros lábios, tá? Com respeito, mas falando no sentido da prática religiosa, da cegueira, ele começou a enxergar a Deus mediante o Evangelho da Graça. Isaías estava lá com os lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, mas os seus olhos começaram a ver a Deus. Quando o Senhor começa a abrir a tua mente, o teu entendimento, você está lá na religião A, B ou C, não tente convencer o seu pastor, escute bem, não tente convencer o seu pastor, não tente convencer o padre, não tente convencer o pai de santo, que agora você conhece a graça, não tente convencer ninguém, porque foi você que Deus abriu os olhos, não foi a ele. Lembra de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20? O Senhor está à porta batendo. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Cear é dar o bom alimento, e o alimento é a palavra, é o pão da vida. Mas quando você olha aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o texto diz assim: ao anjo o líder, o pastor, ao anjo da igreja, aí diz Jesus: eis que eu estou à porta e bato, querendo entrar. Mas o anjo da igreja não deixava a palavra entrar. Aí o anjo da igreja prega hoje: eu estou à porta e bato, você pecador, miserável, aí fora, abre a porta do teu coração para Jesus entrar. Mas no texto não diz isso. No texto diz que Jesus estava batendo na porta da igreja lá da Ásia, mas o pastorzão, o anjo da igreja, trancou a porta e disse: ninguém entra, ninguém sai. Aí o Senhor diz ao anjo da igreja: eis que estou à porta e bato. Já que ele não vai abrir, se alguém aí dentro abrir a porta, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou cear com você, eu vou distribuir o bom alimento. Eu vou cear com você, você vai cear comigo. Mas o pastor não deixava. Então nós entendemos que quando Deus abriu a porta da tua mente, do teu entendimento, não é para você disputar, brigar com o seu pastor. Eu nunca briguei com o meu pastor do sistema, porque eu conheci a graça. Simplesmente eu disse: olha, não dá para andar junto. Não andarão dois juntos se não houver graça e paz. Fica você com o seu engano aí, eu vou viver Cristo. Mas eu não te consagrei pastor. Eu falei: graças a Deus. Mas eu não te enviei. Eu falei: graças a Deus que não foi tu que me enviou. Porque se fosse você, eu estava dependendo do homem. Mas como eu acredito que a vocação é de Deus, eu dependo da graça. Então, ele teve olhos iluminados, mesmo com os lábios impuros e habitando no meio de um povo de impuros lábios, ele viu o rei, o Senhor dos exércitos. E uma vez que você viu, uma vez que você recebeu esta palavra, queridos, o chamado é: não retroceda. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Quando o apóstolo Paulo fala dos apóstatas da fé, ele está falando daquelas pessoas que receberam a palavra, mas depois abandonaram,
a palavra, abandonaram Cristo. Quando o apóstolo fala na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando ele diz: não vos deixeis de congregar, ou não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Paulo não está dizendo para você não deixar a igreja, mas o pastor ensinou: não deixeis de congregar na igreja, como é costume de alguns. Cadê aquela irmãzinha que sempre estava aqui? Está desviada, Satanás já enganou, olha aí, deixou de congregar. Não é isso que Paulo estava falando. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns, é não deixar de estar se relacionando com a graça de Deus e tendo comunhão uns com os outros, independente do local. Tem nada a ver com estar preso em quatro paredes. Até porque é contradição. Jesus disse que ia derrubar o templo e que ele não habita em templo feito por mão de homens. Então ele não estava falando de deixar de congregar, deixar de se reunir fisicamente. Nós temos aqui irmãos aqui na gravação que estão congregando. Eu conheço? Não, como eu falei do irmão lá da África. O irmão lá da África está congregando conosco. Mas como assim, irmão? Como é que daria? É pelo Espírito. E detalhe, às vezes existe uma comunhão muito mais sincera à distância do que com muito contato. Às vezes existe pessoas muito mais verdadeiras de longe do que os que estão perto. Irmão Elcio, isso é mentira. Mentira? Eu te dou a prova bíblica disso. Judas estava onde? Do lado de Jesus. Eu fui de um lugar que na hora da chamada Santa Ceia, tinha vez que o pastor estava meio invocado, ele dizia assim: os obreiros, porque sistema religioso é dose, sempre tem briga lá de obreiro, né? O levita discutiu com a moça do círculo de oração, o pregador discutiu com o diácono. Sempre tinha aquelas picuinhas, né? Quem sabe que tem? Tem. Aí o pastor, sabendo disso, o pastor dizia assim: a ceia de hoje vai ser diferente. E eu já participei disso. Os obreiros, todo mundo aqui do lado do pastor. E hoje você não vai pegar o seu pão na bandeja, não. Hoje o seu irmão vai pegar e ele vai botar na tua boquinha. Quem já fez isso? Vocês já fizeram isso? E o irmão vai pegar o pão e vai colocar na tua boquinha. Eu fui de um lugar que fazia assim. Você vai mostrar que você tem comunhão com o irmão. Mentira! Às vezes era falsidade que só. Aí colocava lá o pãozinho na boca do irmão. Eu até ficava com medo do irmão dar uma dentada. Tinha um evangelista e eu era diácono, e eu tinha oportunidade, pregava e evangelizava, fazia um monte de coisa. O evangelista não tinha essa vocação, ficava lá na dele e tal. Evangelista, vou colocar o pão aqui, mas não morda meu dedo não, rapaz. Jesus pegou um pedaço de pão e deu na boca de Judas. Se pedaço de pão e copo de suco é sinônimo de comunhão, Judas seria o mais santarrão de todos, porque a Bíblia só fala que Jesus colocou na boca dele, não colocou na boca de Pedro. Jesus não colocou um pedaço de pão na boca de João, que deitava no peito de Jesus, mas Jesus pegou um pedaço de pão e colocou na boca de Judas. Então não significa porque a pessoa está muito perto que quer dizer que está junto, viu? Não significa porque as pessoas estão muito perto de você, significa que ela está junto contigo. Quando o profeta diz: não andarão se não houver, mas estava junto. Não andarão dois juntos se não houver acordo. Então, queridos, Isaías, ele viu o Senhor, os olhos dele foi iluminado, e uma vez que ele teve os olhos iluminados, ele não podia mais retroceder, desistir. E aí ele diz, Isaías 32, 3: e os olhos dos que veem não olharão para... Quem já viu, irmão?
Não pode retroceder, irmão. Os olhos dos que veem. Você já viu? Não olhe para trás. O problema é que tem gente que olha para trás. O problema é que tem gente que olha para trás e olha para trás de trás. Que é isso, irmão Elson? A você falou o mistério. Vou ensinar, vou interpretar. Você foi tirado da religiosidade, da cultura religiosa que a gente vivia. Não estou aqui difamando o meu líder, os meus irmãos em Cristo, não. Eu estou falando da questão doutrinária. Você foi tirado daquela coisa de doutrina, de buscar Deus no monte, de pagar para Deus fazer alguma coisa para você. Você foi arrancado desse engano religioso. Recebeu a palavra da graça. Teve os olhos iluminados. Não olhe para trás. Ou seja, não fique com saudade daquilo que você deixou. Queridos, eu era o maior linguarudo do sistema pentecostal. Linguarudo que eu estou falando, fala em línguas, tá? Eu falava em línguas. Eu falava língua. E os irmãos ficavam impressionados porque eu falava em uma tonalidade diferente. E o abará baixou, o abará subiu. E quando Deus abriu os meus olhos para me mostrar que aquilo não tinha nada a ver com língua de anjo, foi difícil, irmão, porque eu já tinha quase 10 anos no sistema pentecostal. Ei, minha irmã Cris, que na época foi visitar a congregação que eu estava lá, e eu dei logo 2 terras, e ela olhou para mim e se apaixonou. Calamassúria. A irmã disse: esse é o caso. Aleluia. Tá aí a prova para ver que eu não minto. Amém? Então, abençoados, foi difícil depois de 10 anos falando língua estranha. Quando Deus abriu os meus olhos, eu chegar agora para os irmãos e dizer: irmãos, eu me enganei. Mas, irmão, você falava em língua estranha, irmão. Era muito estranha. Mas como é que você deixou de falar? É porque os meus olhos agora veem. A primeira coisa que quando Deus abriu os meus olhos foi o seguinte: eu quero ver na Bíblia um anjo falando língua estranha. Aí eu corri para a Bíblia, porque é a fonte de doutrina que a gente tem, o Evangelho que se encontra aí, como diz o irmão Giovanni, na Bíblia. E aí eu corri para o Evangelho, corri para as Escrituras, para a Torá, para a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Falei: peraí, tem alguma coisa errada. Se eu falo isso, se o meu pastor fala isso, a minha esposa era obrigada, porque ela cantava, a pastora disse: olha, quem canta, os levitas, tem que falar língua estranha. A minha esposa: mas eu não consigo falar esse negócio não, mas tem que falar, porque tem que transmitir unção para a igreja. Que unção, irmão? Manipulação. E eu disse: meu Deus, eu gravei uns 7 a 8 DVDs pregando, falando em língua. Como é que agora eu vou deixar de falar em língua? A primeira coisa que veio: a igreja não vai encher, porque os irmãos gostam das línguas. Aí eu fui em Gênesis, os anjos falando com Abraão. Quando eu cheguei lá, estava lá os anjos falando com Abraão, é isso? Abraão, não estava. Estava o anjo falando com Abraão na linguagem de... Eu disse: espera aí, tem alguma coisa errada. Eu corri para Maria, que teve o sonho. Está o anjo Gabriel falando para Maria em língua estranha. Não, falando na linguagem de Maria. Eu corri, vi lá o anjo na Bíblia falando para Zacarias, o pai de João Batista, falando em língua estranha. Não, falando na linguagem que Zacarias entendia. Falando com José em sonho.
O anjo lutando com Jacó e falando a linguagem de Jacó. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Por que me ensinaram que embolar a língua é falar a língua de anjo? Aí você olha para as escrituras e depois você vai um pouco na história. Onde surgiu esse movimento? Google. Rua Azusa, nos Estados Unidos da América. BBB, bababababababá. Que ano foi que aconteceu isso, esse movimento de glossonalia? Tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho. Tem a ver com religião, lá nos Estados Unidos. Movimento do cai-cai, entrar no manto na igreja. Quem sabe o que é isso? Toca a mão, cai, empacotou. Só acorda 3 dias depois. Foi arrebatado. Arrebatado para quê? Onde aconteceu isso? Na Bíblia tem? Não, não tem. Eu não vejo o apóstolo colocando a mão e as pessoas caindo. Eu não vejo Pedro colocando a mão e as pessoas caindo. Eu não vejo Jesus colocando a mão e as pessoas caindo. Eu não vejo Elias colocando a mão e as pessoas caindo. Então isso não está na Bíblia. Deus abriu os meus olhos. Mas o irmão Elson soprava no microfone e a pessoa caía. O irmão Elson assistia DVD que o pastor passava, quem já viu? Com paletó e as pessoas caíam. Disse, é assim que você... O irmão Elson levantava a mão, colocava lá o dedinho na testa da irmã e a irmã tremia. Eu digo, glória! Quando Deus abriu os meus olhos, onde surgiu esse movimento? Toronto, no Canadá. E isso contaminou o mundo, a ponto de pastores tradicionais viajarem do Brasil, irem lá tomar curso de hipnose e voltar, dividir a igreja tradicional e virar neopentecostal. E estão aí manipulando as mentes das pessoas. Pergunta se ele sabe de onde veio. Não sabe. Irmão, veio do Espírito Santo. Que Espírito, irmão? Não veio do Espírito Santo, veio do homem. Então, irmão, os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão sempre. Preste atenção. Não faça um pré-julgamento do pregador. Analise, consulte. Você tem a Bíblia. Pergunte a Deus, ore, se relacione, se envolva. O irmão Elson falou aquilo, mas eu não estou acreditando no irmão Elson. Não é para acreditar em mim. Quem teve olhos iluminados, não olha para trás. Não faz como a mulher de Ló. Como diz os pregadores, saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Tem gente que saiu do sistema religioso, mas do sistema religioso não saiu ainda da mente. Irmão, estou na graça, mas tem hora que me dá uns arrepios, assim, que me dá vontade de falar uma labachúria. É como o irmão disse assim, eu estou na graça, mas eu estou passando um momento difícil aí. Será que é porque eu não estou fazendo mais jejum igual fazia? Se entregou, hein? Irmão, eu estou na graça, mas nada está acontecendo na minha vida. Eu já estou quase voltando a fazer campanha. Quem teve olhos iluminados não olha para trás. Quem escuta, fica atento, não retrocede, só avança. Pode até não entender alguma coisa, porque existe muita complexidade, muito assunto que às vezes é difícil de absorver, mas tenha paciência. Você passou 10, 20, eu passei 18 anos comendo todo dia as mesmas coisas. Campanha de jejum de Daniel, a mulher do fluxo de sangue, 7 voltas na muralha de Jericó, desce Zaqueu da figueira, só me alimentava disso. O lodo no olho do cego, só ouvia isso. Não é agora que eu estou ouvindo o evangelho que eu vou dizer, eu não entendi isso aí não, sabe de uma? Eu vou pegar um envelope mesmo vermelho, amarelo,
branco e fazer as minhas campanhas. Vai. Só Deus não tem nada a ver com isso, tá? E os ouvidos dos que ouvem estarão sempre atentos. Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu gosto muito de falar sobre este livro em si. Este livro, ele é interessante, porque fala da provação de um homem, dentro de uma metáfora, dentro de uma figura de linguagem, até porque o livro é um livro poético. E por ser um livro poético, na Bíblia de Jerusalém ele veio destacado, quadradinho, mostrando a poesia do livro, para você não ler tudo que está no livro de Jó e interpretar tudo ao pé da letra, principalmente quando Satanás estava a rodear a terra, porque Satanás ali não é uma criatura, um ser espiritual, mas um adjetivo de situações que iria acontecer com Jó. E o motivo pelo qual Satanás estava a rodear a terra e Deus mostra a Jó, é que Deus sabia que, independente do que acontecesse com Jó, ele nunca iria retroceder, ele nunca iria se apostatar. E detalhe, o próprio Jó entende que quem levantou tudo na vida dele foi Deus. Os inimigos que Deus liberou para destruir o seu gado, a casa que Deus derrubou em cima dos seus 10 filhos e matou, os filisteus que tocaram fogo na sua seara, os 3 melhores amigos de Jó, que se colocaram como diabo, opositores e dizendo, tu está assim porque tu está em pecado. Amigo da ossa, hein? A doença que Deus enviou na vida de Jó, a ponto de Jó ficar com a febre tamanha que a pele colava nos ossos, as pálpebras começavam a sair pus, ele se coçar com calco de telha. O sentimento que Deus colocou na mulher de Jó para dizer assim, amaldiçoa teu Deus e morre, tu só está em pé ainda porque tu tem fé em Deus. E você diz, Deus é injusto, porque o próprio Deus disse, vistes o meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. Aí você fica, por que é que Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó? Aí você vai ler 42 capítulos, e se você não atentar para cada detalhe, você passa por cima do motivo que fez com que Deus permitisse toda aquela situação. Medo. Jó tinha medo de perder saúde. Jó, você sabia disso? Que quem tem medo de perder a saúde, a primeira coisa que fica é doente? Medo mesmo, desespero. Jó tinha medo de perder as riquezas. Jó tinha medo de perder os seus filhos, a ponto dos seus filhos estarem lá se bancanteando, fazendo festa, e ele está lá sacrificando em prol dos seus filhos. Quem lembra disso? E você encontrou isso onde? No próprio livro de Jó. Jó, capítulo 3, versículo 24 ao 26. Disse Jó, eu não coloquei aqui, mas anote aí, Jó, capítulo 3, 24 ao 26. Jó que disse, não fui eu, Jó que disse, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Aí Jó declara, nunca estive sossegado, mas o medo e o pavor sempre esteve comigo. E Deus não sabia que Jó tinha medo? Aí Deus disse, vou tirar tudo para que ele aprenda a depender somente de... E quando Deus tirou tudo, que Jó aprendeu a depender exclusivamente de Deus, a ponto de dizer, mulher, tu fala como uma louca, recebo o bem do Senhor e não o mal? Deus me deu, Deus, bendito seja o nome.
Adorar a Deus com a geladeira cheia é fácil, irmão. Adorar a Deus com roupa nova é fácil, irmão. Adorar a Deus na bonança é fácil, irmão. Eu quero ver o filho morrer, perder a saúde, dizer bendito seja Deus. Davi estava lá se sacrificando na lei, orando, jejuando. Senhor, não deixa meu filho morrer. Eu errei, pulei a cerca, matei Urias, peguei Betseba, não era minha, mas não deixa o menino morrer, Senhor, não deixa. Deus, pum, tirou a vida do menino. Quando chegaram para Davi, e chegaram com medo. E agora, quem vai falar? Fala tu. O outro, fala tu. Davi, o menino morreu. Davi levantou, lavou o rosto, comeu pão e entrou no templo para adorar a Deus. Mas Davi, o menino estava vivo, tu estava lá triste. Agora que o menino morreu, tu está alegre? Davi, claro, enquanto ele estava vivo, eu ainda tinha esperança. Mas se Deus levou, eu vou deixar de adorar a Deus porque Deus levou? Tem gente que deixa de adorar a Deus porque perdeu emprego. Tem gente que deixa de adorar a Deus porque bateu o carro. Eu não aceito isso, eu sou crente, eu sou dizimista, fiel e ofertante. Por que Deus permitiu isso? É que lindo. Pelo menos tinha um carro para bater e quem não tem. Não, eu estou falando sério, eu estou dando testemunho. Não vou levantar minha camisa aqui não, mas está aqui uma marca nas minhas costas. Eu vim da onde? Cadê a Luísa lá, Luiz? Aí Vera, vim das 7 portas. Estava lá reunido lá com os irmãos, peguei minha moto, bem 9 horas da noite, né, irmão Cunha? Vindo de lá para cá das 7 portas. Do nada um gol passou na minha frente, eu cepei no fundo, saí voando, estou aqui com as costas aqui, perdi um sapato que o irmão Cunha me deu. Foi. E saí voando, o capacete partiu, o baú da minha moto caiu para lá. E eu levantei a cabeça assim. Quando eu olhei para minha motinha, eu falei, Jesus, minha motinha. Ainda bem que eu tinha uma motinha. Se não tivesse, eu nem caía. Aí liga para o irmão Edivaldo aqui, o irmão vai lá, me pega de carro, e minha esposa já estava tudo preparada, e vamos aqui para o hospital aqui de... Não sabia, não me contou que você tinha sofrido. Ah, foi, não contou não. Aí o outro ligou, nos pregando. Foi, um ligou e contou que eu tinha batido, e foram me buscar e jogaram o resto da moto em cima, deu PT, perdeu a moto, perdeu minha moto. E aí vai para o hospital aqui de Lauro de Freitas, e não tinha o quê? Que cuida do osso, né? Ortopedista, não tinha ortopedista, e vai para São Cristóvão e fica lá a noite toda. 3 horas da manhã o irmão me leva para casa, eu cochilo, e de manhã tá o irmão Elcio dando glória a Deus aqui, só de Havaiana. Glória! Quem lembra disso? Eu falei, vou sim. Fui para o hospital, cheguei em casa 3 da manhã, me preparei domingo de manhã com as costas cheias de sangue, e estava aqui com os irmãos pregando com a Havaiana. Viu, irmão? Mas eu bati a moto, não tinha seguro, o carro tinha, pagaram minha moto, comprei uma motinha melhor depois, olha aí. Tem tudo, dá graças a Deus, parar de reclamar da vida, irmão. Porque isso aconteceu com a minha vida. Fiquei chateado, orei, jejuei, consagrei no sistema e disse, vou casar com a filha do pastor. Bonitinha, cheirosinha, vou casar com a filha do pastor. E o pastor disse, olha varão, Deus já me revelou que tu vai casar com a minha filha. Fiquei 4 anos esperando a filha do pastor, falei, vou casar com ela. Fiquei 4 anos esperando aquela menina. Depois ela disse assim para mim, você parou de lutar boxe, não terminou seus estudos, não tem uma faculdade? Aí Jesus manda essa bênção para a minha vida. Aleluia! Tirou uma coisa que eu achava bonita e me deu uma maravilha dessa. Hein? Aí eu lembro que tinha um diácono na igreja que eu fazia parte, que ele olhava para mim, pocava na risada, olhava para minha esposa, pocava na risada. Naldo, né? Naldo olhava, irmão Elcio. Eu olho para as meninas, fico dando risada, ela não te quis e Deus te honrou com a menina linda, irmão. Eu digo, ô glória, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então não retrocede, irmão, não desiste.
Continua olhando para Cristo. E olha o que Jó disse depois de passar por tanta luta, por tanta prova: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos. Agora aqui para nós, que situação teve que acontecer com Jó para ele enxergar Deus? Que situação aconteceu com você, comigo, para você hoje enxergar Deus pelo Evangelho? Você foi humilhado? Você dava 99%, se não desse 100% era rebelde? Quando você ia para a igreja, o pastor carregava você no colo, mas quando você deu um não para o pastor já disse que você era um capeta. Teve que passar por todo o processo de humilhação, desgaste emocional, perdendo noite. Pessoas que até perderam seus casamentos porque a mulher era crente, ia para um monte com o pastor e o marido ficava em casa procurando abençoada. Quem está entendendo? Aí Jó disse: hoje os meus olhos te veem. Mas ele teve que passar por tudo aquilo para enxergar Deus na vida. Muitas vezes não entendemos o processo, mas é necessário, irmão. Eu conhecia só de ouvir. Como era que eu conhecia Deus? De ouvir. Ouvi um testemunho aqui, ouvi o pastor falando ali, ouvi o pregador dizendo isso, eu ouvi o profeta dizendo que o número do chassi do carro do irmão era isso e aquilo. Eu ouvia falar de Deus assim. Mas hoje eu vi o pastor dizendo que não desse dízimo, devorador, migrador, cortador, ia destruir a finança, que eram os demônios. Eu digo: não é demônio não, é gafanhoto. O pastor disse que era demônio, me enganou. A cabra ruim. Hoje os nossos olhos enxergam, podemos contemplar, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele voltou, ou aliás, quando ele teve os olhos iluminados, ele voltou a prosperar e ter de volta em dobro aquilo que ele havia perdido. Deus restituiu na vida dele com as mesmas coisas? Não, irmão, Deus dá sempre coisa melhor. Eu perdi aquilo. Perder não, foi livramento. Mas já estava tudo certo para você, não para Deus. Deus não vê amanhã, Deus já viu o teu futuro. Amanhã é teu futuro também, né? Mas Deus já viu além. Lucas capítulo 4, versículo 18. (4 a 18), disse Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Agora, sabe o que me chama a atenção disso aqui tudo? Que você nunca entendeu quando você estava dentro da igreja, dentro da religião, seja ela qual for, tá? Não vou aqui dar nome, não. Quando você esteve dentro da religião, você nunca entendeu isso aqui. Porque toda religião que prega isso aqui, eles atribuem que Jesus está fazendo esta obra aqui na vida dos ouvintes que estão presentes. Ou seja, que faz parte daquele contexto religioso o qual ele está sendo doutrinado. Ou seja, presta atenção, se eu prego aqui no catolicismo, é no catolicismo que Deus está fazendo isso para você. Se eu prego no cristianismo, é no cristianismo que Deus está fazendo isso aqui com você. Se eu prego no espiritismo, é no espiritismo que Deus está fazendo isso aqui por você. Só que quando Jesus fala isso aqui, ele vai dizer que o Espírito ungiu ele para evangelizar os pobres. E os pobres eram os religiosos que estavam vivendo, praticando o judaísmo.
Deus enviou ele para proclamar libertação aos cativos, aqueles que estavam presos. E os cativos que estavam presos não era quem estava pulando carnaval na Barra, não era quem estava no mundo das drogas. Os cativos que estavam presos eram os filhos de Deus. Mateus capítulo 23, que os escribas e os fariseus sentavam na cadeira de Moisés e colocavam um jugo pesado, qual nem com o dedo eles moviam, mas ele queria que as pessoas praticassem. Para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Os cegos tinha no sentido literal também, e tinha também no sentido espiritual. Eu vou explicar por quê. Para pôr em liberdade os oprimidos. Agora a pergunta é: para quem é que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim, vós que estáis oprimidos, cativos, sobrecarregados, e eu vou libertar vocês dessa escravidão. Para que Jesus falou? Para os discípulos. Só é ler o contexto. Jesus não estava dizendo nada para o mundano. Jesus estava falando para os judeus. Por isso ele dizia: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos... Porque aquele povo não era liberto. Lembra de Saulo de Tarso? Não era liberto. Lembra de Nicodemos, um dos príncipes dos judeus? Não era liberto. Eles eram religiosos, mas não eram libertos. Eles andavam em cativo, oprimidos, e eles eram cegos. Mas Jesus estava fazendo esta obra, restaurando, dando vista aos cegos, e foi isso que aconteceu comigo e com você. Olha lá, João capítulo 9, versículo 6, é um texto que fala da cegueira de um jovem de nascença. Olha o que aconteceu. Dito isso, cuspiu na terra. Até hoje os pastores fazem isso aqui. Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Até hoje tem gente fazendo isso aqui, irmão. Ah, mas Jesus fez, eu vou fazer. Isso aqui era o ministério de Jesus, não tem nada a ver conosco. 7. Jesus disse, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Agora, olha a tradução do tanque. O tanque queria dizer o quê? Que quer dizer enviado. Ô irmão Elcio, o pastor disse que vai fazer uma oração pela água, e quando eu tomar água, eu vou ser curado. Mas Jesus falou isso? Não, irmão Elcio. Mas Jesus mandou o cego se lavar no tanque de Siloé. Mas o tanque de Siloé aqui tem uma revelação. O tanque de Siloé aqui, a questão não é o tanque de Siloé. É o quê? É a tradução do tanque. Enviado. Porque quem tirou a cegueira do cego de nascença não foi a água de Siloé, não foi a água orada. Quem tirou a cegueira não foi o lodo, a terra que Jesus cuspiu e passou no olho. Quem tirou a cegueira foi enviado. O enviado. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi enviado para curar. Ele foi enviado para restaurar as vistas. Então não foi o tanque de Siloé. Foi o que significava o tanque. Foi a obediência daquele jovem, porque
era um sentido. A tradução, aquele que enviou aquele jovem foi porque Cristo, Jesus enviou. E não porque aquele tanque, aquela água era mística, tinha poder. Não. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Porque ele tinha sido no lugar enviado, que era a tradução do tanque. Não era água em si, era sob o comando de quem ele estava obedecendo. Aquele homem disse que é para fazer isso em nome de Jesus. Vai fazer. Pode dar certo? Pode. Mas pode dar errado? Também. Agora, se foi Jesus que falou, se foi o Espírito que ministrou, não tem como dar errado, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse para Abraão: das tuas entranhas nascerá o herdeiro. Abraão falou para Sara. Sara disse: olha, eu estou velhinha, você já não está dando mais conta do recado, então aproveita aí a oportunidade que Papai do Céu está te dando. A serva aqui em casa, a egípcia Agar. Abraão olhou para a serva e disse: é Deus falando na terra. Não era. Aí teve Ismael. Deus disse: não, eu disse que era das tuas entranhas, era do propósito, era da promessa. Eu não mandei você se relacionar com o outro. Então Deus que havia prometido, e ele era fiel para cumprir, e não para que Abraão fosse manipulado e levado por vento de doutrina. 9. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Então, quando viram aquele jovem enxergando, diziam assim: é ele. Ele agora voltou a enxergar. Outros diziam: não, parece com ele, mas não é. Ele disse: ei, sou eu mesmo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Sou eu mesmo que falava labachúria. Sou eu mesmo que dizia que estava profetizando. Eu era cego, mas agora eu vejo. Sou eu mesmo que ia para o hospital batizar nas águas, achando que se eu não batizasse nas águas no hospital a pessoa ia perder a salvação. Sou eu mesmo que, quando tinha alguém doente no ministério, o pastor mandava lá com um pedacinho de pão e o suco para dar santa ceia na casa da pessoa. Sou eu mesmo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Não faço mais essas baboseiras, porque isso não tem nada a ver com Deus. Sou eu mesmo. 9 e 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como assim, irmão? Como foi aberto os teus olhos? Quem já ouviu isso? Você estava aqui, irmão. Você era uma bênção de Deus aqui, irmão. Que negócio é esse? Você saiu daqui. Aí você diz: meu irmão, meus olhos foram abertos, meu irmão. Como assim? Quem te abriu os olhos? Não é isso? Irmão, você vigia, irmão. Você era dizimista, ofertante fiel. Você já era pastor de igreja, irmão. Você tinha um chamado de Deus. Por que você abandonou tudo, irmão? Você sabia que tem gente que pensa que eu abandonei tudo? Eu abandonei. Mas tudo o quê? Eu abandonei as propostas do sistema religioso. Salário. Assumir ministérios. Por quê? Porque os meus olhos foram abertos. Por quê? Porque não vale a pena agradar o homem. Nós temos que agradar a Deus. Agora, tem gente que não consegue, irmão. Vou ser sincero. Tem gente que não consegue. Eu já falei para várias pessoas do Evangelho da Graça, eles dizem assim, algumas pessoas dizem assim: irmão, eu até acredito no que você está pregando, irmão, mas eu sou assalariado, meu irmão. Eu tenho uma casa pastoral. Eu tenho um pastor sobre a minha vida que paga meu aluguel, que me dá meu carro da igreja. Meu irmão, minha filha, meu filho estudam em escola particular porque o ministério banca.
A gente sabe disso. A gente era de um lugar que era a igreja que mantinha tudo isso. Meu irmão, minha filha foi estudar nos Estados Unidos inglês com o dinheiro que os irmãos enviam. Vai largar o osso? Não larga. Tá aí minha esposa aí, por prova. Chegamos no interior, pastor bateu a mão nas minhas costas. Vocês estão pastoreando em Salvador? A gente tem uns irmãos lá que a gente ensina a palavra. Quero conversar com você. A gente pretende abrir um ministério lá e você é casado, é uma pessoa que a gente conhece da nossa cidade. Trabalha de quê? Trabalho de segurança. Não se preocupe não. A gente vai conversar, a gente vai... Não foi? Peguei a minha esposa e disse, vamos embora. Mas antes eu era convidado para pregar lá. Agora eu sou desviado, porque eu ensino sobre o dízimo. Por quê? Porque os meus olhos foram abertos. João capítulo 9, 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, sobre a palavra de Jesus. Então fui, lavei-me e estou vendo. Quem mandou ali? Agora, quem mandou você fazer lá? Foi Jesus? Quem mandou você para o monte? Foi Jesus? Foi Jesus? Jesus mandou você para o monte? Jesus chegou para a mulher samaritana, a mulher disse assim: nós adoramos no monte, vocês em Jerusalém, no templo. Jesus falou o quê? Nem no monte e nem em Jerusalém, no templo, mas em espírito e em verdade. Então quando você ia para o monte, não era Jesus que te enviava, era o teu pastor. Quando você fez o jejum de Daniel, foi Jesus que mandou você fazer? Não, quem fez o jejum foi Daniel. E detalhe, Deus nem mandou Daniel fazer jejum. Foi Daniel que propôs no seu coração e fez o jejum. E por que o pastor manda você fazer 21 dias de jejum de Daniel? Por que você escuta? Você está escutando Jesus ou o homem? O homem, foi o que nós pregamos ontem. Você está ouvindo a palavra de Deus ou a palavra do homem? A palavra do homem. Então esse é o problema, irmão. Na religião as pessoas não escutam Deus. Na graça não é para você escutar o irmão Elcio, é para escutar a palavra, o evangelho. Onde foi na Bíblia que Jesus mandou trazer dízimo e que dízimo é dinheiro? Deus nunca falou isso. Quando Jesus falou de dízimo na Bíblia, em Mateus 23, ele disse para os fariseus hipócritas: vocês dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas vocês negligenciam o mais importante da lei, porque era no tempo da lei: a fé, a misericórdia, o amor. Mas hoje o pastor disse: traga os seus dízimos para o altar. Foi Jesus que mandou? Não. Onde era que era dado o dízimo? No templo. O primeiro templo de Salomão caiu em 586 a.C. A despensa do templo, a casa do tesouro, era um quarto que ficava lá para receber os alimentos, para distribuir para os órfãos, para as viúvas, entre os levitas e o estrangeiro. Nabucodonosor destruiu o templo, Deus já mostrando que não habitava em templo feito por mão de homem. Os judeus foram levantar outro templo com a ajuda de Herodes. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair. No ano 70 da era cristã, o general Tito invade Jerusalém, destrói o templo. O que é que existe hoje do templo de Jerusalém? Só as muralhas da lamentação. E cadê a casa do tesouro? Que era um quarto que ficava lá no templo para depositar os dízimos. Não tem, mas o pastor, sabido que só, ele diz: aqui é a casa de Deus, é a casa do tesouro, e eu quero que você entregue seu dízimo aqui. Não venha para cá com negócio de laranja, não venha para cá com negócio de aipim, não venha para cá com negócio de batata, porque era assim os dízimos lá. Eu quero que você traga o seu salário. Aleluia. Viu? A pergunta é: você escuta Deus ou os homens? Na religião você escuta os homens. Ele disse: foi Jesus que me enviou, foi Jesus que falou, eu obedeci Jesus. Uma vez que eu obedeci Jesus, hoje eu posso ver. Eu só entendo isso hoje porque eu deixei de obedecer, de ouvir os homens.
A partir do momento que você deixa de ouvir a homens e passa a ouvir a voz do Espírito pela palavra, você começa a enxergar. Atos 9:8. Então se levantou Saulo da terra. Ele estava indo para Damasco, perseguiu os cristãos, e ele caiu do cavalo. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, ficou cego. Porque ele era o cara, né? Ele perseguiu os cristãos, prendia os cristãos, açoitava os cristãos, consentiu na morte de Estevão. Ele poderia evitar a morte de Estevão, mas ele deixou Estevão ser apedrejado. Claro, fazia parte de todo um processo e propósito. Então, quando ele caiu na terra, ele abriu os olhos, mas não enxergava mais nada. Porque com Deus é assim: quem enxerga demais o que não é da conta, Deus cega, para depois abrir os olhos para você enxergar o que é necessário. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele queria ir para Damasco prender crente. Agora ele vai para Damasco para ser socorrido, ajudado. 17. Então Ananias, Atos 9:17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ananias não é bobo nem nada. Chamou logo Saulo de irmão, porque quando Jesus mandou Ananias, ele disse assim: eu vou lá? Saulo persegue os crentes. Saulo tem carta dos sacerdotes para prender os irmãos. Eu vou lá nada. Deus disse: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele tanto que ele vai padecer por amor ao meu nome. Aí Ananias foi. Ananias não é bobo nem nada. Irmão Saulo, tu tá nervoso? Saulinho, olha, ali tem um menino chamado Saulo, mas ali já é Paulo no Espírito. É o Shaul, né? Então, ele foi, Ananias foi, entrou na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, para que recuperes e fique cheio do... Coisa linda, né, irmão? O homem ficou cego e agora Deus iria recuperar a vista e ainda ia encher ele do Espírito Santo. Porque não basta ver, tem que entender. Ver você vê, ler você sabe. Eu li a Bíblia umas 3 vezes no sistema religioso. Lia tudo, de capa a capa, até a cronologia bíblica eu lia. Mas não entendia. Eu lia, mas não interpretava. Por quê? Porque eu via, mas eu não tinha entendimento do Espírito Santo. Aí eu lia, coçava o olho, chorava, não entendia. Aí Ananias disse: você agora vai recuperar as vistas, mas agora você vai ser cheio do Espírito Santo, porque vista você já tinha, você já enxergava antes, mas foi necessário Deus te cegar desse tradicionalismo, foi necessário Deus te cegar do monte, foi necessário Deus te cegar dos dízimos, foi necessário Deus te cegar das campanhas, foi necessário Deus te cegar do apego ao templo físico, foi necessário Deus te cegar dessa dependência pastoral e cobertura espiritual, foi necessário Deus te cegar foi necessário Deus te cegar, me cegar, porque Elsa achava que só casava com aquela menina que eu falei lá, que o pastor disse que eu casava. Eu tive que ficar cego. Calma aí. É assim ou não é? Às vezes nós estamos cegos, ou como um jumento com a tapa-olho, né? Só veja aquilo. Não, eu só tenho essa alternativa. Cego, só consegue enxergar o que eu quero. E Deus quer, não estou chamando ninguém de jumento, não. Deus quer tirar esse tapa-olho religioso para você enxergar Deus em tudo, como Jó enxergou. Uma porta fechou aqui, foi Deus. Eu lembro que uma vez eu fui falar para minha esposa, eu quase apanho. Minha esposa, coitada, pagando preço, fazendo faculdade, chegando em casa às 11 horas da noite, bebendo café com pão seco.
dificuldade para se formar. Quando ela se graduou, pegou o diploma, olhou para mim: agora eu vou exercer a minha profissão que eu tanto amo. Aí o irmão Elcio chegou para ela e disse assim: filha, deixa eu te falar uma coisa. Posso falar? Você só vai exercer se Deus quiser. Porque às vezes a gente quer uma coisa, e claro que eu falava isso por experiência própria. Eu tinha desejo de ir para a Rússia lutar, e já estava tirando passaporte, comprei até casaco, porque na Rússia é frio, e eu comprei casaco, e já vou tirar passaporte e tal. Aí Deus mudou tudo. Aí eu cheguei para ela e disse: filha, eu sei que você terminou serviço social, não foi? Serviço social. Ou você sabia que você pode nunca exercer essa profissão? O quê? Não diga isso não, Elcio. Você sabe a luta que eu tive? 4 anos, não foi? Quase 5 anos estudando, passando dificuldade, passando fome para me formar, para pegar meu diploma. Agora você vem dizer... Eu falei: filha, uma coisa é o que eu quero, uma coisa é o que Deus tem. Está em outra área, é claro que a formação que ela teve contribuiu, mas está em outra área que não tem a ver com aquilo que ela fez. Aí teve que fazer outra faculdade para exercer outra profissão que está hoje atual. E o serviço social está na gaveta. Pode acontecer um dia? Pode, mas ela pode atuar sem nenhum tipo de afobação, de precipitação, de que eu quero e eu vou. Por quê? Porque Deus já tem tudo certo. E a gente vai se realizando com passo a passo com Deus. Investir aqui não deu certo. Pode ser outra coisa que Deus está te conduzindo. Pode ser algo maior. Ou que seja menor, mas que vai satisfazer você e sua família, sua casa. Vai ser o suficiente. Vai trazer paz. Amém? Paulo disse: já aprendi a contentar com o que eu tenho. Sempre tem fartura. Também já aprendi a padecer necessidade. Em todas as coisas eu estou instruído. E ele foi cheio do Espírito Santo. 9:18. Quanto? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Era a tradição lá dos judeus receber o batismo lá. E ele seguiu a sua vida. Mas foi imediatamente. A graça de Deus faz isso. Ela abre a tua mente imediatamente. Como eu falei, existem alguns temas que você vai precisar mastigar um pouquinho, vai absorver. Mas quando você entende esta palavra, uma mensagem, ela te desperta para tudo. Eu lembro que eu ouvi uma mensagem, e uma mensagem foi levando a outra. E hoje nós podemos entender claramente, aprendendo a cada dia, mas tranquilo, sabendo em quem nós temos crido, porque imediatamente caiu as escamas dos nossos olhos, e hoje ninguém mais pode te manipular. Amém? 1 Coríntios, estamos acabando. 1 Coríntios 13:12. Disse o apóstolo Paulo: uma vez que você teve os seus olhos abertos, você vai passar por este processo natural de crescimento. Deus abriu teus olhos aqui nesta manhã, você que está aqui na gravação. Talvez você esteja a primeira vez, irmão. Você tocou em um assunto aí que me despertou. Eu vi essa mensagem assim há muitos anos atrás, eu não dei crédito, mas agora eu estou entendendo. Sabe por quê? Porque você viu como por um espelho. Você não viu nada claro, objetivo. Você viu como que por enigma. Você sabia disso? Eu lembro que uma vez eu estava em uma reunião com pastores, 2 pastores discutindo, teologicamente falando, e o pastor dizia assim: não, porque o Espírito Santo tal e tal e tal e tal. Aí o outro pastor dizia: não, porque é Deus tal e tal e tal e tal. E aí eu participei da conversa, eu entrei na hora, e aí estava eu e 2 pastores. E aí ele falou assim: o que você acha, irmão Elcio? Aí na hora eu disse assim, a questão era acerca de Jesus, o Cristo, o Messias. Eu falei, olha o que eu falei.
a questão não é Jesus. O problema é que você se prende ao personagem Jesus. E isso gera uma briga, uma polêmica, porque até o nome de Jesus é adulterado. Porque o nome de Jesus, no original, era Yeshua. E esse nome Jesus apareceu de onde? Então, se você fica preso à letra, ao significado do nome, à importância desse nome, você vira mais um religioso. E eles discutiam sobre isso. Não, porque o Yeshua e a Hamashia. Jesus é Yeshua Hamashia. E Jesus vem da onde? Ah, é porque no latim é Jesus. E Jesus não tinha o J? Porque o J não tinha no grego? E quem foi que colocou esse tal desse J no grego, que todo mundo chama Jesus, porque você lê na Bíblia Jesus, mas não tinha o J no grego? Que aí depois veio até um teólogo, conhecido como pai do J, que de Jesus, aí latinizou tudo, e aí veio para o nosso português, e apareceu esse Jesus de uma hora para outra. E quando você vai lá na raiz do significado dessa letra, desse nome, Jesus significa porco? Ou cavalo? E aí as pessoas se prendem, como assim agora? E aí eu lembro como hoje eu falei, o problema é que vocês se prendem a Jesus. O segredo não é Jesus, o segredo é quem estava nele, o Cristo de Deus. O Espírito, porque Jesus, o Yeshua, Hamashia, era apenas um homem, um envelope, mas quem estava nele era Deus. Por isso que Jesus era Deus, porque era o Filho, era o Espírito revestido de uma matéria como Filho. E hoje eu consigo entender, mas antes eu não entendia. Eu falava essas coisas, mas eu falava assim, 13, 12. Porque agora vimos como um espelho, algo embaçado. Agora no tempo de Paulo, não hoje, tá? Paulo dizia, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Detalhe do espelho aqui que Paulo fala, não é esse espelho que nós temos hoje, aqui, que a gente olha e vê cada detalhe, não. O espelho lá era uma espécie de latão, né? Reluzente, que você conseguia enxergar, mas embaçado. Não era esse espelho claro que nós temos hoje. Aí Paulo disse, porque agora, no tempo da escrita, vimos como por espelho. Vimos assim algo incerto, torto, porque agora vemos como um espelho. Obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, disse Paulo. Então conhecerei como também sou conhecido. Paulo estava falando de um processo gradativo que todos nós passamos. Eu enxerguei assim, eu enxerguei assado, mas agora eu estou conseguindo entender o que você está falando. Eu estou conseguindo agora ler um texto bíblico que eu li, tem mais de 10 anos que eu li e eu não entendi. É como um irmão que chegou aqui. Eu falei para ela, onde está a irmã que o ladrão, que o diabo veio matar, roubar, destruir? E a irmã daí da cadeira levantou e disse assim, irmão João 10:10. Eu falei, tem certeza, irmão? Eu tenho, irmão. Falando nisso, domingo, próximo domingo, é o nosso escolão aqui de perguntas e respostas, será maravilhoso. Eu falei, me mostra aí onde é que o diabo veio matar, roubar, destruir. Ela abriu João 10:10 e leu. Aí eu falei, lê, irmã. O diabo não veio senão a matar, roubar, destruir. Eu falei, irmã, presta atenção no que você está lendo. Por favor, lê. O diabo não veio senão a roubar, matar, destruir. Eu falei, irmã, não é o diabo, irmã. É um ladrão. Você quer dizer que eu tenho 30 anos de ministério e eu fui enganado? Eu falei, eu não quero dizer nada, leia. Você acredita que ela teve... Se a irmã estiver me ouvindo, com todo respeito à irmã, mas a irmã teve dificuldade de ler ladrão, porque na mente dela, cauterizada, ali era o diabo. Eu falei, minha irmã, agora continua lendo o texto. Agora me diga quem é o ladrão aí que Jesus estava falando, que veio matar, roubar, destruir. Ela foi lendo. O pastor, que não é pastor das ovelhas, que é mercenário, não dá a vida pela ovelha, mas vê o lobo e ele foge, porque ele é assalariado. Eu falei, quem é o diabo aí? Quem é o ladrão aí? É o falso pastor, né, irmão? Eu falei, pois é, meu. Mas ela não conseguia ver claramente. Por quê? Porque o seu líder ali dizia o diabo. O diabo. O diabo. Mas não é o diabo, é o ladrão. Mas disseram que é o diabo. Jesus dizia, cuidado com o maligno.
dizia que Jesus estava dizendo de um ser espiritual do diabo. Quando você vai ver o maligno que Jesus falava, era dos falsos profetas, dos fariseus, dos perseguidores. Mas as pessoas não permitem ser instruída pelo Espírito. Hoje nós podemos conhecer claramente. Eu encerro aqui, irmãos. 2 Coríntios 3,18, disse Paulo: e todos nós, eu gosto da versão que diz com cara, e todos nós com o rosto desvendado, descoberto. Por que Paulo faz essa alusão aqui a rosto desvendado? Porque ele se refere à lei de Moisés, que quando Moisés desceu do monte, teve que colocar um véu, por causa da glória do Senhor que desvanecia, que acabava. Aí Paulo diz: agora não é mais com véu no rosto, é com o rosto descobertos, desvendados. Não é mais agora com algo tapando a sua visão, porque é isso que a religião faz, ela tapa a sua visão. Se um crente ligar para o pastor e dizer assim: pastor, hoje é domingo, né? Pastor, sim. Ô pastor, hoje eu não vou para o culto da ceia, não, porque chegou um primo na minha casa e eu vou dar atenção a esse familiar. Mas por causa do véu, o pastor diz assim: rapaz, não dê lugar ao diabo. Você vai deixar de ter comunhão com Deus por causa do seu primo. Vai tu e ele para o inferno. Por causa do véu. Porque ele pensa que se ele não comer o pão, ele perdeu a salvação. É porque a obra de Cristo na cruz foi em vão. Cristo morreu na cruz para salvar o povo. E Joaquim passou a noite toda na padaria assando pão, para de manhã o pastor orar pelo pão de Joaquim e dizer: o corpo de Cristo. Que lindo! Joaquim está mais crente do que quem está comendo. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, ainda como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória na sua própria imagem, como pelo Espírito, como pelo Senhor, o Espírito. Todos nós, irmãos, agora com o rosto descobertos, é de glória em glória, é de fé em fé. Paulo disse: quando eu era criança, eu falava como? Discorria como criança, eu entendia como criança, mas quando eu cresci, eu abandonei as coisas de criança. O problema é que quando a criança se desenvolve, ela cresce, ela quer continuar com as mesmas manias, as mesmas práticas. Minha filha, ela só é pequena, mas já fez 7 anos, está ficando velhinha. E às vezes ela faz um denguinho e ela fala assim: mamãe. Aí a mãe fala assim: fala certo, você está forçando, não está natural. Por quê? Porque ela quer continuar com aquelas atitudes que ela tinha. E o processo é processo de evolução, é crescimento. Você não pode retroceder, atrofiar, retornar ao seu passado. Quando eu era criança, eu agia como, mas eu estou evoluindo, eu estou amadurecendo, eu tenho que deixar as coisas de criança. Mas o problema é quando ele está crescendo, mas não quer deixar as coisas de criança. E para o líder religioso, a vantagem é que as pessoas fiquem sempre como criança, dependendo do leite. O líder religioso, ele não quer que você esteja como adulto. Hebreus capítulo 5, versículo 12, Paulo disse: pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda precisam de leite como criança, porque não têm as faculdades exercitadas na palavra. Já era para ser mestre, mas está agindo como criança. Quando você é adulto, quando você se alimenta do alimento sólido, você logo deixa o leite. Mas se você deixar o leite,
o pastor perde o emprego. Por isso, sempre, escute aqui, sempre nesses lugares você só vai ter leite. E o que é o leite? Salmo 23, Salmo 91. O homem da mão furada está passando por aí. Desces aqui da figueira, excelente. Você vive 10, 20, 30 anos ouvindo essas coisas. Aí no dia que você alimenta de uma comida gordurosa, né, sólida, você passa até mal. Mas esse é o chamado para crescer na graça e no conhecimento. Deus não quer que você seja criança no entendimento. Deus quer que você chegue à plenitude da estatura, da sabedoria, para que ninguém venha te enganar por vento de doutrina. Quando alguém bater na sua porta e começar a falar, você fique em paz, meu irmão, vá debaixo da graça do Pai, porque eu estou em paz com meu Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, não se preocupe, Ele tem falado diretamente no meu espírito. Mas eu quero colocar a mão na tua cabeça e declarar uma bênção. Não se preocupe, o Espírito do Eterno já habita em mim, já sou abençoado. Mas deixa eu derramar só um pouquinho de óleo. Não se preocupe, irmão, eu tenho alergia a azeite. Quem entendeu? Graça e paz, graça eterna.